Boa noite, pessoal. Está começando o programa Papo Reto com Márcia Guerreira. Hoje já foi liberado para os candidatos a vereador de cada cidade vir aqui no programa Papo Reto. Então eu gostaria de convidar todos os vereadores e os candidatos a prefeito também da nossa cidade vizinha. Quem tiver a humildade de vir no programa, eu agradeço. Se quiser vir, nós estamos com o candidato a vereador John Leno. Oi, John! Oi, Márcia. Márcia, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente. Poder falar agora sobre as nossas propostas como candidato a vereador em Camboriú. Quero te parabenizar por essa iniciativa, por esse trabalho que você faz pela nossa cidade e, mais do que isso, pela oportunidade que você me dá e dá para tantas pessoas a falar de um tema tão importante que é a política. Eu sou suspeita a falar porque eu adoro a palavra política, quando ela é verdadeira, honesta e em pró ao povo, né? Não só de Camboriú, né, John Leno? De Verdade, todos os lugares. Verdade. Então, vamos lá, John Leno. Fale dos projetos que você fez nesse tempo de vereador, que você foi vereador. Foi um grande desafio ser vereador da cidade de Camboriú. Eu quero primeiramente agradecer a todos que me confiaram essa oportunidade, a Deus, a minha família, meus amigos. E quando eu assumi o cargo de vereador, eu me comprometi a ser vereador 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, eu fui um vereador, eu estou um vereador, eu sou um vereador atuante. Meu trabalho como fiscal foi feito. Em fiscalização, eu constatei merenda sendo enterrada, livro didático sendo vendido para reciclagem, eu vi falta de medicamento na farmácia municipal, denunciei. Como vereador, denunciei negligências do governo, tanto na área da infraestrutura, questão de obras, como também na educação, pela perseguição em massa em cima dos nossos servidores públicos. Defendi o professor, defendi o monitor de educação infantil, defendi o monitor de inclusão, defendi nossos profissionais de saúde e continuo defendendo na Câmara de Vereadores. Eu sempre falo assim, sabe, John Leno, não te cortando, mas já cortando, que é um dos vereadores que eu aprova sim, nota 1000 para você, porque você, os 4 anos você ficou na rua, você fez requerimento, você fez ofício, você mandou, você correu, você lutou, né? Você fez o seu limite, né, John Leno? Exatamente, Márcia. Fiscalizei o hospital domingo, fui ver os parques infantis da nossa cidade nos finais de semana, quando a população está lá, para você ouvir a população, fiz os pedidos de melhorias, fiz requerimento, corrigi projeto elaborado pela prefeitura, mandado errado para a Câmara de Vereadores. Então eu fiz o meu papel de fiscalizador com muita propriedade. Isso. E fiz projetos para ajudar a nossa população. Eu sou o autor da lei que dá isenção de alvará e taxa para os nossos microempreendedores individuais. A lei do MEI, da isenção do MEI, é de minha autoria, que beneficiou mais de 5 mil microempreendedores do nosso município. Por quê? Por que eu fiz essa lei? Porque os microempreendedores individuais, a maioria pagava R$1.000, R$1.400 de alvará por ano, e esse recurso impedia até de comprar um equipamento para poder melhorar o seu serviço, para melhorar o seu trabalho e poder aumentar a sua renda. E muitos, com essa pandemia, que perderam o seu emprego formal, hoje são microempreendedores e estão tendo acesso à renda através dessa ação que foi beneficiada com o nosso projeto de lei. É a Lei 3.074/2018. Mais do que isso, fiz a Lei do Alvará Simplificado, dispensando a vistoria do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente para prestadores de serviços que não tenham nenhum tipo de armazenamento de produtos, né? E também para os profissionais liberais e autônomos. Então, dispensado da vistoria do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente por conta dessa lei que eu fiz. Fiz a lei que está proibido o corte de água por parte da Águas de Camboriú aos nossos moradores de Camboriú por falta de pagamento até o final desse ano por conta da pandemia. Fiz a lei da Semana da Farroupilha, que foi um sucesso, né? A gente fez, quero parabenizar a todos os grupos de CTG e vamos continuar lutando. Inclusive, isso está no a proposta para ser defendida na Câmara. Estou defendendo agora e vou continuar defendendo a proposta que é ter um centro cultural para as atividades culturais e também da tradição gaúcha em nosso município. Eles precisam de uma sede própria. Fiz também o projeto da Semana do Empreendedorismo, que reuniu mais de 250 empreendedores de Camboriú. Fui autor da lei
que dá atendimento prioritário aos nossos autistas. Fui autor de emendas para garantir recursos para pessoa com deficiência. Fiz também um projeto de lei que foi muito importante para a nossa cidade, que é a questão da mobilidade urbana. Eu fiz uma emenda na lei que garantiu que todo o recurso da outorga onerosa fosse depositado numa conta específica para gastar com mobilidade urbana. Por que eu fiz isso? Eu fui andar de bicicleta, eu andei de cadeira de roda, eu andei de ônibus. Se a gente não resolver o problema da acessibilidade, da mobilidade urbana, se nós não brigar por novos acessos à cidade vizinha, nós vamos estar fadados ao fracasso. Não tem mais onde estacionar nessa cidade, não tem mais como circular aqui, ruim de sinalização. E eu fiz essa emenda para garantir recursos para investir em mobilidade urbana. Como vereador, quero continuar fazendo esse trabalho. Por isso, hoje eu venho aqui, Márcia, aproveitar a tua audiência, as pessoas que te seguem. São mais de 30 mil pessoas, então... Eu quero pedir para você, camburense, me dar um voto de confiança. Vota no vereador John Leno. Eu preciso e quero continuar ajudando o Camboriú e preciso do seu voto. O meu número é 19777 para vereador. E preciso continuar porque eu sei que a nossa cidade, Márcia, é uma cidade com muito potencial. Gente trabalhadora que se dedica, pessoas que acreditam nessa cidade e investem aqui. E eu estou aqui para defender lá na Câmara de Vereadores, ser a voz e os olhos da população. Eu como Márcia Guerreira, que trabalho para o povo, várias vezes eu pedi para o John Leno ir em algum determinado local que o pessoal mandava para mim, né, denúncias. Automaticamente o John Leno já fazia, por isso que eu digo para vocês, para mim ele é nota 1000, né? E o que você pretende, né? Qual é o preparo para a nova fase dessa de 2021? Qual é a tua visão, se você chegar lá? A minha visão, Camboriú passa por 3 situações específicas que devem ser resolvidas pelos próximos gestores, e lá na Câmara eu vou cobrar deles, sendo a voz e os olhos da nossa população. Primeiro, o saneamento básico, para salvar o rio Camboriú e garantir água na torneira de nossas casas. Segundo, nós precisamos de um novo acesso às cidades vizinhas, de Balneário Camboriú, a Itapema e acesso também a Itajaí pelo Rio do Meio. Itapema pelo Morro do Encano e acesso à cidade de Balneário Camboriú com o binário da Santa Catarina, um projeto que foi feito pela ANFRE. Sim, eu me lembro. Aprovado pelo Conselho da cidade e que pode iniciar assim que tiver a liberação do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, porque vai um elevado em cima do rio, fazendo o quê? Uma nova via, margeando o rio até a Quinta Avenida, fazendo um novo acesso com a cidade de Balneário. Essas 3 coisas são importantíssimas para garantir novos investimentos em Camboriú, geração de emprego e qualidade de vida para a nossa população. Entre essas questões, o gestor público que está colocando o seu nome à disposição para ser escolhido como prefeito precisa ter capacidade técnica e conhecimento e experiência para fazer a reforma administrativa. Eu estou falando isso, a Márcia sabe, da importância, para poder pagar o piso nacional do magistério, para poder dar um aumento para os profissionais da saúde, para poder fazer com que o custo da máquina diminua e sobra dinheiro para investimento. A cada R$100 que a prefeitura arrecada, apenas R$5 sobra para investir em infraestrutura. É muito pouco. O que o gestor público tem que fazer? Desburocratizar a gestão pública. Diminuir as ferramentas que hoje engessam as pessoas de vir aqui escolher Camboriú e investir. Para investir em Camboriú, precisa desburocratizar, tem que facilitar a vida do investidor. Ele vai vir aqui, vai construir, vai aquecer a economia local, vai gerar emprego, vai ganhar padaria, material de construção, vai ganhar o cara que vende gás, a menina que vende a roupinha, o outro que tem o estacionamento, o menino do lanche, o supermercado, todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas para esse cara vir investir aqui na nossa cidade, ele precisa de quê? Ser valorizado e ter também o quê? Por parte da prefeitura, agilidade. Nós acompanhamos um governo, Márcia, inacessível, que não escuta o empresário, não escuta as instituições, não escuta as pessoas de bem. Uma pessoa como você, que é uma pessoa do povo, que ele devia estar sempre aqui falando, ouvindo, conversando com as pessoas, não tem esse olhar? Não. É complicado. Como é que você vai resolver? Hoje até convidei ele, não querendo falar mal, mas já falando, né? Convidei ele para vir, quando ele era pré-candidato à reeleição, né?
Daí ele falou que não poderia vir porque já tinha dado o limite. Mas engraçado, eu te convidei 15 dias antes de ter dado o limite. E ele não teve a humildade de vir aqui. Isso eu falo como Márcia, cidadã camboriuense. Ele não veio. tem que vir aqui por respeito a você Sim. e respeito às pessoas que te acompanham. Sim. Quem está no cargo público não tem que ter medo de ser criticado. Eu sei que as tuas perguntas são difíceis. Sim. Eu sei que tu vai, por isso que é papo reto, tu vai direto no problema. Vou direto na ferida. Na ferida. Mas se não está preparado para responder, ou se não está preparado para receber uma crítica, não está preparado para ocupar o cargo público. Verdade. Porque o John Lennon também é criticado. Sim. Claro que, graças a Deus, a minha equipe, as pessoas que estão comigo, a gente tem um mandato de muito resultado positivo, Sim. de muito trabalho, de reconhecimento, mas não é fácil. Não. Tem aqueles também que criticam, Sim. mas a gente tem que ouvi-los também, prestar atenção. Muitas dessas pessoas que estão criticando, às vezes também não conhecem a situação como um todo. E quando você vai olhar no olho, você conversa, você apresenta a demanda, apresenta a solução, você consegue ter um entendimento, a pessoa te respeita e você é respeitado. Sim, a gente é criticado por poucos e aplaudido por milhões, né? É como eu sempre falo. Então aqui está o santinho do John Lennon, aqui, ó. Para quem não viu ainda, é 19.777. É um número bem fácil, né, John Lennon? Sim, com certeza. E é pelo Podemos, né? É Sim, isso? exatamente. É o partido do John Lennon, é o Podemos, né? Nós abrimos mão de ter candidato a prefeito, Sim. o Podemos, e a gente está apoiando a candidata a prefeita Luzia Coppi, ao vice Monte Beller. Peço o voto para Luzia, 45 Monte Beller. Nós estamos aqui para defender os interesses da nossa cidade e eu preciso do seu voto para o vereador, 19777. Pessoal, e assim, ó, a gente agora deixa aqui, né, o convite para todos que querem participar, fale comigo no Message, né, candidata a vereador, pode ser do A, B, C, D, E, F, porque a Márcia Guerreira não tem partido. A Márcia Guerreira tem uma política? Tem uma política justa, verdadeira, transparente e que queira sempre a verdade para o povo. Então, eu não sou partidária de partido nenhum, eu quero apenas a verdade. Então, se você é candidato a vereador e a prefeito, pode vir falar comigo que eu vou deixar o espaço aberto. A porta da sede aqui está aberta para todos vocês. Basta vocês virem até a mim e me procurar, né, John Lennon? O que tu acha? É verdade, Márcia. Parabéns por ser democrática, parabéns por estar ajudando o nosso povo, parabéns por abrir essa oportunidade para nós que somos candidatos. E eu agradeço você que acompanhou o vídeo até esse tempo agora, acompanhou a nossa entrevista. E quero mais uma vez reforçar que eu quero ser os seus olhos, a sua voz da Câmara, continuar defendendo a nossa cidade. Eu tenho Camboriú no meu coração e todos os dias eu tenho vivido Camboriú. Eu acredito na nossa cidade e quero continuar trabalhando por ela. Eu sou a Márcia Guerreira. Eu sou o vereador John Lennon. E nós somos do grupo Trabalhando para o Povo. E é nóis!